Uma possibilidade aqui de nós compreendermos aqui os diferentes tipos de pesquisa na área, é nós olharmos para uma matriz aí com dois eixos, né? Num eixo a gente poderia aqui diferenciar os estudos, aqueles que manipulam e aqueles que não manipulam as variáveis independentes. Tá? Num outro eixo, em relação ao tipo de participantes, né? As amostras aí dos estudos. Né? Então, num polo, nós vamos ter estudos que são com amostras não clínicas, né? E num outro polo, nós vamos ter estudos com amostras clínicas, aí, né? Ou pacientes, ou mesmo com transtornos mentais, ou com formas subclínicas ou parciais dos diferentes transtornos mentais. Uma ideia, então, é nós olharmos aí os diferentes tipos de pesquisa em psicopatologia experimental, né, psicologia cognitiva experimental. A primeira delas é talvez aquela mais clássica, né, então é a pesquisa realmente experimental, em psicopatologia experimental, que envolve, então, a manipulação da VI, tentando observar os efeitos, né, do comportamento em amostras não clínicas, né. E aqui a ideia principal, né, é compreender as variáveis que contribuem, né, estão envolvidas aí na etiologia, na gênese, né, do comportamento anormal da psicopatologia. Eh, então aqui nós queremos entender e responder as questões do tipo se, como e porquê, sobre os processos e as variáveis envolvidas aí na psicopatologia. Talvez, o exemplo mais clássico, né, vem aí dos estudos da neurose experimental, né, foram bastante definidores aí no campo, né, e aqui nessa abordagem, os processos psicopatológicos representam a variável dependente de interesse. Eles podem ser induzidos diretamente em formas leves ou prototípicas. Um exemplo, né, se nós vamos pegar coisas, que trabalhamos, né, nessa área aqui de trauma e estresse, né, nós, por exemplo, podemos propor aqui, um estudo, né, já fizemos isso, com estudantes universitários, e nós vamos pedir para esses estudantes aqui que eles assistam um vídeo, um segmento de vídeo, que mostre, por exemplo, uma uma situação de acidente de trânsito. Então nós estamos aqui, expondo, né, aqui entre aspas, aqui, expondo esses indivíduos, né, a um trauma, né. Então aqui é um paradigma, né, de análogo de trauma, de filmes de análogo de trauma, né. E daí nós podemos querer medir, né, por exemplo, o número de intrusões de memória que esses indivíduos vão ter aí ao longo das próximas semanas. Nós podemos até tentar avançar, né, com a pesquisa, então imediatamente após a exposição, a esse filme, né, a esse trauma, eu posso pedir que um grupo de indivíduos, eh faça um processamento de uma tarefa aí, verbal, e um outro grupo de indivíduos, vamos dizer que aqui eu faço uma randomização, um outro grupo de indivíduos, não vai fazer essa manipulação, essa tarefa aí, envolvendo processamento verbal, mas vai fazer uma tarefa envolvendo aí processamento visoespacial. E então eu vou querer medir aí o efeito dessa manipulação nas intrusões, ou seja, número de vezes, frequência, intensidade, com que esses participantes, né, num outro grupo, lembraram aí desse trauma ao longo de 1, 2 semanas, tá. Então, é uma pesquisa clássica aí de psicopatologia cognitiva experimental, tá. Na pesquisa do tipo 2, é uma pesquisa quase experimental, né, da pesquisa psicopatologia, e aí, envolve o seguinte, né, a manipulação da variável independente, a gente tenta fazer a manipulação da VI e observar aí o efeito disso, em participantes, em amostras clínicas, né. Então, como é que isso aqui ocorre, né. Eh a exemplo do primeiro tipo, né, você manipula
aí a VI, só que aí vamos imaginar que eu não estou aqui falando de estudantes universitários, estou falando aqui de pacientes que nós atendemos aqui no nosso ambulatório, né? No ambulatório aqui do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trauma e Estresse, o NEPT, aqui na PUC. Né? Então, eu não estou... Aqui eu estou olhando para uma amostra clínica, né? E eu vou fazer algum estudo experimental com essa amostra clínica. O grande problema aqui, né, ou a limitação, vamos colocar dessa maneira, a limitação aqui é de que existem, obviamente, diferentes variáveis, né, diferentes mecanismos, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos, né, que estão aí na raiz da psicopatologia, estão na etiologia dos transtornos mentais. Então, nesse delineamento aqui quase experimental, eu não posso ter uma clareza absoluta, né, de que as variáveis independentes que eu estou manipulando se relacionam, né, com a psicopatologia lá que eu estou observando, né, de uma forma causal. Né? Então, são estudos úteis, obviamente, né? Especialmente se eu estou interessado em entender aqueles processos que podem aí afetar a psicopatologia. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui um conjunto de pacientes, né, que tem um transtorno como o transtorno de estresse pós-traumático. Né? E eu tenho lá uma hipótese teórica, né, de que a ruminação é um processo cognitivo, né? E aqui eu vou chamar ela de uma estratégia cognitiva de regulação emocional. Neste caso aqui, a ruminação é uma estratégia que nós compreendemos como mais desadaptativa, né? Então, eu posso tentar trabalhar experimentalmente, um paradigma experimental aí, com esse grupo de pacientes e, né, fazer uma manipulação experimental em função desse processo cognitivo que é a ruminação. E medir aí o desfecho disso em sintomas, enfim, ao longo do tempo. Né? Mas eu posso aí não ter tanta clareza, né, dessa relação de forma causal aí que eu estou tentando manipular. Então aqui, né, como eu não, mesmo que você faça aqui um processo de randomização, você, né, tem aqui uma série de limitações metodológicas para esse tipo de pesquisa, mas obviamente é uma pesquisa importante aí, se a gente quer compreender. E aqui no caso eu poderia talvez ter aqui em vez vamos tirar aqui a ideia da ruminação, que seria o que exacerbaria, mas eu poderia ter algum tipo de manipulação experimental aí, tentando, por exemplo, modificar aí, melhorar, né, o quadro desses pacientes, certo? O terceiro tipo é quando você tem ali uma amostra não clínica, né? E você também não faz aí uma manipulação da VI, né? Aí nós geralmente estamos aí olhando para pesquisas do tipo de correlação, pesquisas de associação, né? E aqui nós podemos ter alguma contribuição importante sobre isso, né? Muitas vezes não é o foco da pesquisa, ela não está direcionada a compreender a psicopatologia cognitiva experimental, não está dentro desse paradigma, mas a gente pode ter aí alguns insights interessantes de pesquisas desse tipo. O quarto tipo, então, é aquela pesquisa mais descritiva, né? Então não é uma pesquisa experimental, mas aí você tem uma amostra clínica, né? Então, você tem indivíduos aí com transtorno mental, no caso aí transtorno de estresse pós-traumático, né? Estou usando isso como um exemplo, né? Ou você pode ter aí o que a gente chama de um TEPT subclínico, né? Ou TEPT parcial. Né? Então, você tem indivíduos com sintomas de TEPT, mas eles não preenchem todos os critérios diagnósticos para, né? Ou conforme o DSM, no caso do DSM-5, ou conforme a CID-11, você não tem, aí não preenche os critérios para justificar o diagnóstico dessa síndrome, né, do transtorno de estresse pós-traumático. Você tem indivíduos com sintomas, né? E aí você,
obviamente pode avançar bastante na compreensão desses casos, né, mesmo que você não trabalhe aí com um desenho experimental, tá, ou quase experimental, né. Então, mas você pode avançar bastante na pesquisa, uma vez que cada vez mais, né, na verdade, a gente tem uma maior precisão, né, do diagnóstico, você pensa aí, você tem um interesse aí em tentar, distinguir diferentes características aí, dos indivíduos com esse transtorno. Vamos pegar, por exemplo, a questão da dissociação, né, você pode, que tem um grupo de indivíduos com transtorno de estresse pós-traumático, você pode tentar avançar um pouco mais na compreensão dos quadros dissociativos, né, aqui no caso do subtipo dissociativo, associados aí com esse transtorno mental, tá.